foi o plano. Você vai falar de Paranaguá, Colombo? Um dos dois? Legal. Então, a gente vai falar de Paranaguá, mas o que é legal de Paranaguá? Em Paranaguá a gente falou de risco geológico e hidrológico, que é o que eu estava trabalhando aqui, enchente e deslizamento. Mas em Paranaguá a gente falou também de geomorfologia, falou de risco costeiro, né? Elevação do nível do mar, erosão costeira. A gente já fez um piloto para isso. E o mais legal é que a gente também já fez de risco tecnológico, em função do parque industrial associado ao porto. Então a gente já conseguiu ter um capítulo específico. Hoje a gente não vai entrar nisso. Já que o foco aqui é conectar com o que já estamos construindo. E a ideia é a gente falar um pouquinho do método. Como que a gente chegou nessa idade? Porque o que a gente fez aqui foi uma transposição de escala. Por mais que o pixel seja de 30 metros, a validação não é. Então, aqui a gente trabalhou em uma escala, a gente pode dizer 1 para 1. Por quê? O que eu vejo? Dependendo do bairro, do Curitiba, principalmente Paranaguá, se eu pegar o setor central do bairro, a vulnerabilidade representa bem o bairro. Mas se eu for para Manaus eu tenho uma casa de 2, 3 milhões de reais e do lado de uma casa em situação completamente irregular, sem infraestrutura. Quando eu pego o setor central, vai dar uma média. E aí, como é que fica para eu saber? Ele vai mascarar o risco. Então, quando a gente vai para a escala dessa casa, qual que era a premissa? A gente está falando do Ministério das Cidades, é importante saber esse contexto político, né? E dentro do Ministério das Cidades a gente tem uma Secretaria Nacional de Periferias. Qual que é a premissa da Secretaria Nacional de Periferias que a gente vai mostrar aqui? A gente não tira as pessoas da área de risco, a gente tira o risco da área das pessoas. Então essa é a missão do Ministério das Cidades, sobretudo dessa Secretaria de Periferias. Porque eles fizeram um levantamento, quando a gente começou o estudo, 16 milhões de brasileiros vivem em favelas hoje, né? Só que 8 milhões deles estão em área de risco. Então, esse é o foco, dentro da política pública. Então, o último PAC, aquele programa de aceleração e crescimento, ele destinou 6 bi para isso, para infraestrutura em favelas, visando mitigar esses riscos que estão sendo mapeados. Só que a tendência, a gente não gastou 6 bi, a gente ordenou o orçamento de 6 bi. E qual que é a ideia? Que esse recurso ele vá prioritariamente para quem tem plano. O que o plano já hierarquizou que é mais importante. Então, a professora Roberta ajudou os municípios. Enquanto a gente fazia o plano, a nossa equipe estruturou uma proposta para Colombo submeter ao PAC. Eles submeteram e ganharam. Quanto foi o valor? 5 milhões. 5.200? Isso para a Vila Nova, ali para essas comunidades, tinha investimento municipal. Né? Então, e áreas, ali a gente está falando mais de risco com enchente. Então, isso vai começando a dar sentido para o plano. Porque no Brasil, você faz plano de levantamento. Mas é mais como uma carta de intenções do que uma ferramenta de gestão. Agora, quando o recurso está associado ao plano, que é o que a gente quer conversar com vocês na fundação, a gente vai fazer um plano para as reservas para entregar no final do projeto. A ideia é que você já comece o planejamento do ano que vem com base nas medidas que a gente vai identificar. Porque antes de terminar o plano, então, iniciando as alterações em termos tanto de protocolo de atendimento ao turismo, no caso da reserva pulmonar, quanto de manejo do fogo integrado lá no tombador. Eu estava aqui enrolando vocês até... Mas enrolou bem. Até lá conseguir conectar. Então eu já conecto isso. Então, se você puder me ajudar falando um pouquinho, depois eu complemento para fazer sentido porque que a gente vai juntar as camadas de informação do Will com o de periferias, pela primeira vez. A gente não planejou isso antes, não sabe se vai dar certo ou não. Só o Will que ele juntou ali queijinho. Estou curioso para ver essa posição. Vai, diga lá. Tudo bem, boa tarde. Bom, acho que eu ia focar um pouquinho mais aqui como que foi a nossa metodologia mesmo, para quem não conhece, como são as metodologias para a elaboração dos planos municipais de gestão de risco, né? A gente elaborou
Iniciou em 2024 até 2025, foi 18 meses ali, para fazer o município de Paranaguá e o município de Colombo, Paranaguá no litoral e Colombo na região metropolitana aqui de Curitiba. Né? Bom, então era um TED, né, junto com a Secretaria Nacional de Periferias, e aí a gente estava aqui nessa meta 4 de elaboração de planos municipais de redução de risco. Era um projeto, como o Edu já comentou, né, com 17 universidades, muito com foco de inovação metodológica mesmo. E aí a gente tem dois planos aqui, 16 universidades e 20 planos, na verdade. E as etapas eram basicamente orientadas pelo guia para planos municipais de redução de risco, né, onde a etapa 1 era no planejamento para execução, a etapa 2, efetivamente, mapeamento de risco, oficinas comunitárias e oficinas técnicas. Então, tinha um foco muito grande também em ampliar a participação social no mapeamento de risco. Porque o que a gente tem muitas vezes é que a participação da população não é considerada no mapeamento de risco, né? Então, tentativas de incluir uma maior participação social nisso. E, para além de mapear o risco, avançar em propor medidas estruturais e não estruturais também para mitigação e prevenção desses riscos. Né? E cada universidade desenvolveu a sua metodologia? Não, a gente seguiu esse guia que era o norte, assim, de como fazer. Mas só um pouquinho, a gente seguiu o guia. Mas cada uma com as suas peculiaridades. Exato. A gente foi provocado a questionar o guia, a propor melhorias para ele. Eu até, mais pra frente, que eu mostro um pouco, porque os guias tinham sido muito pensados pensando, sei lá, em São Paulo, que é outro contexto, né, hidrológico e tal. Então, quando a gente vai para o litoral do Paraná, a gente tem, sei lá, baixa energia cinética, uma questão de maré, enfim, é outro contexto de risco. Então, a gente redefinir esses critérios de risco também foi um processo importante, assim, ao longo da construção do guia, né? Então, a etapa 1 foi a elaboração do plano de trabalho, tudo já está disponível ali na intranet do governo, também no site da prefeitura e também no site do governo federal já. Nessa etapa inicial era mais um reconhecimento geral do município, das bases que a gente tinha, que a gente já tinha, basicamente o estado da arte do risco ali nesses municípios, né? Então, a gente passou ali na etapa 2, entrando já nos mapeamentos de risco, utilizou as bases que a gente tinha, essas áreas de suscetibilidade, áreas indicadas nos planos de contingência, mapeamentos municipais, áreas que foram indicadas pelo comitê gestor. Então, a gente tinha um comitê gestor, que foi estabelecido via decreto municipal, onde todas as secretarias tinham que sentar junto e conversar sobre a gestão de riscos. Então, isso foi muito importante também. Todo o plano, todos os 18 meses, a gente fazia reunião mensal com o comitê gestor, onde a gente trazia atualizações e pedia para eles estarem participando também. E assim, pessoal, a primeira reunião foi o terceiro escalão das secretarias. E aí aconteceu no Rio Grande do Sul, aquele evento, aquele desastre lá no Rio Grande do Sul. Daí, a partir da segunda reunião, era o primeiro escalão, todos os secretários estavam. E legal que tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente e as outras secretarias não se envolvem. O Conselho de Urbanismo, o secretário não se envolve. E aqui não. Então, até as tretas deles lá do dia a dia, eles discutiam aqui no nosso espaço. Né? Os intervalos pegavam fogo. Mas foi muito importante, porque a Secretaria Nacional de Periferias falou, esse plano custa 800 mil, vocês estão recebendo a fundo perdido. A única obrigação de vocês é criar um decreto para o comitê, e o comitê tem que funcionar. Essa é a contrapartida de vocês. E a gente quer a memória dessas reuniões para ver se o negócio está funcionando. Então, isso gerou engajamento. O município ele não contratou uma empresa de consultoria que entregou o plano pronto. Eles participaram de todas essas etapas. Reuniões extensas, né? As reuniões para apresentar. O nosso desafio era mapear 50 áreas, setores de risco prioritários, assim, né? Porque se a gente varrer o município, vai ser muito mais, né? Mas 50 aqueles mais críticos, obviamente, dentro do escopo desse projeto, que são as áreas vulneráveis. Mas a equipe, a Laísa de Paranaguá, a Feira, a Ana, elas estavam com sangue no olho, foram para cima e chegaram em 99. Vocês dobraram a meta, né? Literalmente, só Paranaguá. Né? Então ficou muito extenso até o plano, mais do que a gente imaginou. Ainda teve o capítulo de risco tecnológico.
Mas aqui, acho que se você quiser falar um pouquinho dessas etapas, né? Os dados secundários que você falou, agora o pré-campo, o que seria o pré-campo? E aí a gente tinha essa indicação das localidades pelo comitê gestor inicialmente, então é isso que tu comentou ali. Vinham áreas enormes, a galera da Defesa Civil, a gente levou os mapas, fazia algo bem participativo mesmo, e aí indicava quase um bairro inteiro, assim, de localidade. Então a gente chegou com localidades imensas, assim, basicamente Paranaguá inteiro, e Colombo também indicados, e aí a gente, tipo, tá, vamos agora ter que refinar isso, né? E aí a gente elaborou ali na etapa pré-campo. A gente tinha fichas das localidades com todas essas informações ali, essas características físico-ambientais. E aí a gente foi para campos de reconhecimento. A gente passou por todas as localidades que a prefeitura tinha indicado, o pessoal do comitê, fez voos de drone em todas essas áreas indicadas. E aí, a partir disso, a gente fez as oficinas comunitárias, a gente agrupou essas localidades e aí abria para a comunidade e dizer se tinha risco ali na sua área ou não, até onde ia. E aí a gente ia para os campos de setorização de risco, efetivamente. No campo, a gente tinha um checklist, que é esse aqui, que eu trouxe para vocês, uma versão que veio do campo mesmo. Então, a gente ia com esses checklists, onde tem algumas informações de tipo distância do canal, como é que estão as condições de infraestrutura, capacidade de resposta da comunidade, tipo de esgotamento sanitário, enfim, uma série de questões que a gente respondia para cada setor que a gente identificava, para então a gente conseguir ter esse critério de risco. Então, a imagem que a gente tinha de drone, a gente ia com essas imagens, e aí a gente desenhava os setores com base no que a gente ia discutindo e como fechava isso. E aí a gente tinha o pós-campo, né, onde a gente fazia esses ajustes, hierarquizava melhor, quem sabe voltar de novo na comunidade. Bom, então aqui alguns registros que a gente teve, a prefeitura, aqui as oficinas que a gente fez com os mapas, onde eles indicaram essas áreas, oficina junto com a comunidade. Essa aqui é a nossa ficha para a localidade, para a gente entender um pouco quando a gente chegava ali. Mobilização social, as idas aos campos, essas imagens que são todas de Paranaguá, né? E aqui esse checklist que eu mostrei para vocês. Então, a gente olhava muito todo o contexto, né? Como que era a vegetação, por onde que a água poderia vir escoando, quais as vulnerabilidades, quais são as condições das edificações, né? Então, era um olhar bem de casa a casa. Então, todos esses 99 setores de risco que a gente tem, a gente com certeza foi nesses 99 casas, tipo, Paranaguá, e muito mais, na verdade, porque várias outras não entraram, né? Então, foi bastante complexo e bem de casa a casa mesmo. Então, aqui a gente delimitava olhando as fotos antes de ir para campo, alguns pontos críticos que a gente tinha que passar, algumas edificações que a gente tinha que investigar melhor em campo, né? E aí a gente entrava lá e olhava como estavam as condições, via esse histórico com a população. E aí aqui, então a gente tinha essa área enorme, que a princípio tinha sido indicado pelo comitê e estava no plano de contingência da Defesa Civil Municipal. E aí a gente chega em localidades, e aí é aquilo, né? São localidades suscetíveis. A gente teve o cuidado de não colocar tudo como área de risco, porque isso implica também em várias questões de regularização fundiária, de segurança mesmo para que essa população continue lá. Então a gente chegou em alguns setores de risco, e é mais um exemplo também de como é que era feita essa setorização no campo. Aqui um pouco dos critérios que vinham da Secretaria para a definição de como risco médio, risco alto, risco muito alto. E aí o que a gente foi adequando conforme o nosso contexto físico-ambiental. Né? E aí aqui um outro exemplo de Paranaguá também, uma franja de manguezal lá na Vila Santa Helena, onde a gente tem uma localidade bem comprida, assim, mas alguns setores de risco, onde a gente passou por toda essa localidade que antes era inteira aqui. Então a gente chegou ali em síntese em 99 setores de risco em Paranaguá, foram 43 localidades, e a localidade como sendo algo mais abrangente que incorpora esses setores de risco. Né? E, assim, para essas localidades, a gente trouxe as medidas não estruturais de monitoramento.
Para os setores, daí sim as intervenções estruturais, sobretudo baseadas em SBN. Então, esse trabalho de vocês, agora com um cardápio muito maior, com 50 e poucas opções, sem dúvida inspiraria a equipe, se já existisse, a pensar essas possibilidades. O que tem de inovação aqui na continuidade, então agora a gente continua esse projeto da Secretaria Nacional de Periferias e o TAG está dando 50%. Então, o TAG litoral. Então, assim, secretários, se vocês derem mais X mil, a gente dá. A gente conseguiu agora um recurso para uma dessas localidades, né? A gente focar em SBN para Manguezal. É um desafio que a Roberta está quebrando a cabeça com a nossa equipe, né? Porque o cardápio de SBN do Brasil está olhando para rio, fundo de vale e costa. E Mangue, como a Laís falou, não é só medir o nível, você está medindo o nível do rio ou da maré. E aí que a gente está trazendo inovação. O professor lá do centro, o Rogério, ele está desenvolvendo sensores que integram chuva com variação de maré, né? E até então, a gente estava focado muito em variação de maré a partir de modelagem, estimativa de maré, e não da maré real. Isso está dando uma diferença grande, porque a estimativa da maré considera a lua, não considera o vento. Então, muito localizado. E aí o professor Maurício Noiber está nos ajudando a melhorar isso. E o professor Alexandre, que é agrimensor, está fazendo a precisão vertical. A gente está falando de lâmina d'água. Então, 90% dos modelos que a gente conhece, eles erram o lugar porque erram o nível, mas porque a base topográfica está errada. Então, o Alexandre está levando para essas áreas marcos adésimos, para a gente ter a precisão vertical. E para completar, a gente começou a usar o LiDAR, né, que é aquela imagem 3D, né, perfeita. A gente está fazendo isso para a comunidade do Jardim Guaraituba. O Guaraituba tem estações medindo de 15 em 15 minutos, nível vertical corrigido e margeamento LiDAR. Então a gente quer juntar isso para ter a lâmina d'água em tempo real, sabendo, né, no futuro, no aplicativo Risco, que já existe também, está no site do Lajeano, a ideia é disponibilizar essa informação para a comunidade. Eles estão vendo ali em tempo real, caramba, está chovendo, está alagando a rua tal, tá? Sim, exato. Em Paranaguá tem um problema ainda mais. Não sei se vocês sabem como é o saneamento lá. Chamado de tomada de tempo seco. Então você só tem a separação de esgoto quando não chove. Quando chove, ele usa a galeria pluvial. Sim. Então quando chove, abre. Então assim, o esgoto não é tratado. Então a cobrança do tratamento de esgoto em Paranaguá, ela deveria ser pelo número de dias secos. Ninguém sabe disso, né? É um absurdo. Isso ficou escancarado. E é tudo nível do mar. Você não tem, não tem para onde escoar. Enfim. Não, e os relatos da população, assim, que eles, quem fazia ligação no esgoto, né, que a cobrança é absurda, o esgoto voltava para as casas. Então, sim, tá chovendo, o problema é que o esgoto volta para as casas. Volta, porque não tinha estação elevatória, não tinha o aditivo. Aquele histórico da CAB, de Lagoas de Paranaguá, é tudo a mesma coisa agora, né? Uma ação. 37. O Ministério Federal está tentando. Não deu em nada a ação civil pública, né? Ainda está tentando. Eles estão tentando cancelar a concessão. A concessão. E abrir novamente. Eu era do Conselho de Saneamento. Nós, os conselheiros, todos pediram demissão. Todos. Porque não... Agência reguladora. Nós éramos da agência reguladora que foi montada, foi criada. A empresa fez 37 aditivos durante a concessão para legalizar aquilo que não tinha sido feito. Não precisava estação elevatória, precisava disso. Foram 37 aditivos ao longo do período. Então, assim, é um absurdo do absurdo do absurdo. Aí foi criada a agência de regulação, né? Lá. Não adiantou.
A gente não conseguia regular, não conseguia... E aí, quando foi para ter a nova concessão, então a gente exigiu várias coisas e aqueles acordos saíram de novo daquele jeito. Né? E aí a gente denunciou no Ministério Público, e aí tinha algumas coisas que a gente também não concordou, do próprio Ministério Público, né? Que aí você começa a mexer com... Você começa a ter que sair, usar colete à prova de balas, tem que, sabe, assim... E aí todo mundo da agência de regulação, a gente pediu demissão sumária, porque não tem como ser conivente com isso, e foi isso. E aí agora trocou, né, o prefeito, então agora não sei como tá. Então, mas o anterior foi bem complicado. Então a gente se depara com mais esse problema ainda, né? Que além de você ter, né, os eventos aí climáticos e a situação que a gente tem, né, da vulnerabilidade, do risco, você ainda tem a questão do saneamento que vai, sei lá, qual é exponencial, né? Você tem posicionamento, ocupação, sol, exato, desmatamento, tudo. Uma série de questões que as mudanças de clima você não intensifica. O estancado é uma problemática, né? E a população, eu não sei se vocês, nessa avaliação, vocês chegaram a fazer algum estudo de percepção de risco. Era mais no casa a casa, não era estudo de percepção, mas a gente ia de casa a casa perguntando o histórico, como é que ali na... Que a maioria do pessoal que morava do lado da Cataline, terminal de granéis líquidos, de riscos, eles não têm noção do risco que correm.